Era uma vez, em um país pequenininho e bonitinho, um menininho chamado Pedrinho. Que bonitinho, até rimou. Pedrinho acabou criando muito gosto por uma religião. Ele ficou fascinado pelo Deus dela e seus ensinamentos. E ele sentia dentro de si uma vontade enorme de renunciar a si mesmo e seguir os seus mandamentos, de obedecer à lei daquele Deus. Ele estava disposto a realmente fazer tudo isso. Mas, como nem tudo são flores, Pedrinho foi barrado porque aquele país não era laico e a religião daquele país era completamente distinta. Em contrapartida, em outro país, um governante, um homem respeitado e admirado por muitas pessoas, chamado João, queria impor a sua religião, queria mostrar para todos que ela era a melhor, que ela era certa, que todos deveriam segui-la. Até que seus companheiros políticos falaram: não, 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 não. Parou, não é assim que funciona. Afinal, esse estado é laico. Bom, nem João, nem Pedrinho poderiam seguir as religiões que gostariam, ou pelo menos não da forma que gostariam, mas nenhum dos dois entendia ao certo o significado daquelas palavras. Afinal, o que significa um Estado laico e um Estado não laico? Muitos estudiosos consideram os Estados Unidos como o primeiro Estado laico. Esse fato é visto com a Constituição, porque sua Constituição em 1787 não era mencionada a ligação da Igreja com os Estados Unidos. Estado laico significa um país ou nação com uma posição neutra no campo religioso, também conhecido como Estado secular. O Estado laico tem como princípio a imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou discriminando nenhuma religião. Os países laicos que apresentam várias religiões são o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. E os países não laicos, que apresentam só uma religião, é o Irã e o Vaticano. O Irã, que adota o islamismo como a religião oficial e possui um ayatollah como chefe de Estado, e o Vaticano, que é o país da Igreja Católica, cujo chefe de Estado é o próprio Papa. E depois de se aprofundar um pouco mais sobre o tema e criar uma base, é possível fazer um questionamento interessante. Afinal, qual seria o papel da igreja uma vez que o Estado é laico? Bom, Padre Paulo Ricardo certa vez disse que o nosso país é laico, mas não é laicista. Ou seja, ele não é um país que vai assumir uma postura de intolerância religiosa, que vê a religião como aspecto negativo ou que possa fazer mal para as pessoas. Muito pelo contrário. Mas enfim, de qualquer forma, quando a gente tenta responder essa pergunta, podemos ver os papéis que a igreja exerce na sociedade. Então vamos criar aqui um exemplo prático e direto, levando em consideração o nosso Brasil, esse país querido, lar de criaturas bonitas, onde todos são felizes e vivem em harmonia. Então vamos imaginar um político que seja, sei lá, católico, ou evangélico, ou qualquer outra religião que você queira. Então, ele vai ter dentro de si alguns sensos, como ideias morais, ideias éticas, enfim. E isso vai permitir com que ele possa contestar leis injustas, defender e lutar pelos direitos humanos, promover políticas transparentes e honestas e tantas outras coisas. Vale lembrar que não necessariamente a pessoa precisa ter uma religião para poder ter dentro de si esse senso de justiça e do que é certo. Mas uma coisa é inevitável, convenhamos. A religião pode sim também ajudar para que as pessoas desenvolvam esse senso. Não é querendo falar que religião é melhor ou pior, enfim, é somente algo prático que você pode observar na hora. Claro que, independente se uma pessoa tem uma certa religião ou não, pensar em um governo completamente honesto, sem corrupção, ainda é uma ideia utópica. Afinal, nós seres humanos estamos constantemente expostos ao erro, mas não custa nada sonhar, não é mesmo? Tchauzinho. Calma, onde vai? Senta com a gente. Sim, ainda falta a gente ver o que aprendemos esta semana. Então, para finalizar, vamos recapitular. O que é ser um país laico? Ser laico é um país que não exerce uma posição religiosa oficial. E o que isso quer dizer? Mesmo que seu líder político tenha sua religião e suas crenças, isso não o permite
que os valores de sua crença são os corretos e disseminar as outras visões de religiosidade. Já se seu país tem uma religião oficial, é de senso daquele local que os valores que eles têm você os siga saudando, mesmo que não seja o que você crê. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast sobre imposição religiosa em países laicos. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, já sabe, se inscreve, curte, sigam a gente para que possam ver os próximos temas. E é isso, galera. Beijão. Falou.